Na esteira do que foi conversado aqui, senhor presidente, sobre o FPE, eu trago uma das nossas preocupações também com relação ao FPM. Em Rondônia, muitos municípios estão no vermelho e os prefeitos enfrentam problemas nas contas todos os meses, principalmente para a quitação da folha de pagamento dos servidores e para honrar os compromissos dos servidores. Um levantamento feito pela Associação Rondoniense dos Municípios, a ARON, mostra que mais de 30 municípios do nosso estado de Rondônia estão priorizando a folha de pagamento. Todos estão com os salários em dia, mas sem capacidade de investimento e de pagar todos os seus fornecedores. Nesses municípios, as receitas próprias cobrem apenas 20% das despesas e as prefeituras dependem de ajuda financeira do Estado, da União e das emendas de bancada federal para poderem fazer as suas obras, as obras importantes para as nossas cidades do estado de Rondônia. Muitos prefeitos já colocaram o pé no freio nos investimentos de infraestrutura urbana e rural e estão com dificuldades para assegurar os serviços essenciais para a população, nas áreas principalmente de saúde e educação. Alguns prefeitos estão enxugando ao máximo a estrutura administrativa e demitindo servidores contratados em caráter temporário ou comissionados, reduzindo secretarias e cortando despesas para enquadrar as contas públicas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A crise nas prefeituras de todo o Brasil, como sabemos, decorre da diminuição dos repasses federais inerentes aos impostos que foram desonerados pelo governo federal e as medidas de incentivo às indústrias que foram dadas esse ano. Essas medidas foram necessárias e estão sendo positivas para a economia brasileira. Mas, por conta de algumas distorções na forma de distribuição de arrecadação dos impostos, tidos como federais, os municípios estão sendo prejudicados nesse momento. Com essas medidas, o consumo aumentou, a indústria não demitiu e o governo federal e os estados até aumentaram a arrecadação com relação ao ICMS. Mas esse imposto também é repassado em menor percentual para os municípios que foram prejudicados de todas as formas com essa modificação na arrecadação de impostos. Isso porque, ao concederem isenções do IPI para a indústria automobilística e preservar os benefícios fiscais para os produtos da linha branca, além de desonerar a folha de pagamento de alguns setores, o governo federal mexeu na base da composição dos fundos de participação dos estados com relação ao FPE e o FPM dos municípios. O mesmo ocorreu ao zerar a CID sobre combustíveis em lugar de reajustar o preço dos derivados de petróleo. Os estados também estão com perda de receitas do FPE, mas os governadores não estão em fim de mandato e com o risco iminente de serem penalizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para os estados, portanto, há mais tempo para se reencontrar ou para encontrar uma solução. Mas para os prefeitos, o tempo está acabando. Se nada for feito, muitos prefeitos em fim de mandato, principalmente em cidades pequenas e com pouca arrecadação, podem ser penalizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e os prefeitos eleitos poderão ter dificuldades para executar seus planos de governo no primeiro ano de mandato. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, o FPM de 2012 acumula, desde o início do ano até o dia 26 de outubro, um total de 53,3 bilhões de reais. Esse valor é 2,8% menor em termos reais que o acumulado do mesmo período de 2011. O que mais preocupa os prefeitos é que a redução vem aumentando a cada mês, sendo que o repasse de outubro é 19% inferior ao mesmo período do ano passado.
As desonerações já causaram um impacto de 1,5 bilhão nas contas das prefeituras brasileiras. No que pese, essas desonerações terem sido muito importantes para a economia brasileira. A presidente Dilma Rousseff está ciente desse impacto e colocou o problema no topo da sua agenda nesse período pós-eleições, determinando que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, façam um levantamento de toda a situação e encontrem uma maneira de resolvê-lo a curto prazo. A presidenta Dilma, portanto, já manifestou a possibilidade de adotar medidas para compensar municípios pela desoneração fiscal que a União promove para estimular o consumo. E é isso que esperamos nesse momento. Meu entendimento é que o governo deveria compensar os municípios durante o período de vigência da redução do IPI e da desoneração de impostos, com o repasse do percentual necessário para que não haja comprometimento da folha de pagamento das prefeituras e para que elas possam respeitar o enquadramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, respeitando o limite prudencial de gasto com o pessoal no encerramento de suas gestões. Creio que o governo federal encontrará uma maneira de resolver de forma paliativa e no curto prazo essa situação, mas a solução definitiva para esse problema passa por um novo pacto federativo e pelo estabelecimento de novas regras para o FPE e FPM, que estão em discussão no Congresso Nacional e que o presidente José Sarney apontou como prioridades para serem votadas até o fim do ano. Além, é claro, do novo modelo de partilha dos royalties de petróleo, que, no meu entender, precisa contemplar todos os municípios do Brasil. Essas reformas, senhor presidente, são necessárias porque o sistema federativo do Estado brasileiro, instituído pela Constituição de 88, está comprometido na medida em que se tornou cada vez mais centralizador ao longo dos anos, especialmente no âmbito orçamentário e financeiro. O que presenciamos é que a centralização do poder de decisão estatal nas mãos da União está asfixiando as forças políticas, econômicas e sociais dos municípios e estados, aumentando a distância entre o que o Estado faz das reais necessidades do povo brasileiro, afrontando diretamente o Estado democrático de direito, uma vez que a República Federativa do Brasil está nele alicerçada. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no momento em que discutimos um novo pacto federativo, no momento em que a sociedade brasileira clama por reformas política e tributária, com redução da pesada carga de impostos sobre as empresas, bem como a melhor distribuição dos recursos arrecadados pela União, apresentamos a essa Casa de Leis duas propostas de emendas à Constituição, definindo novas regras para o repasse de parte de recursos arrecadados com contribuições aos estados e municípios. São elas as PEC 124, que apresentei no final de 2011, respectivamente referentes à distribuição de arrecadação aos fundos de participação dos estados e municípios, FPE e FPM, e a cobrança do ICMS da comercialização de energia elétrica no estado produtor e não somente no estado consumidor, como ocorre atualmente. A PEC 125, 2011, altera a Constituição Federal para que a União destine 10% do produto da arrecadação das contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico, divididos igualmente aos fundos de participação dos estados e também dos municípios. Esses recursos arrecadados das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico abastecem exclusivamente o caixa da União. Com a PEC 124, nossa proposta é que uma parte seja destinada para os estados e a outra parte igual para os municípios. Nossa intenção é aperfeiçoar a divisão do bolo orçamentário e fiscal para que tenhamos maior uniformidade no desenvolvimento do nosso país. De acordo com a proposta, a União deverá repassar 5% do total arrecadado com essas contribuições
ao FPE e mais 5% ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Atualmente, apenas parte dos impostos sobre a renda e sobre os produtos industrializados são destinados aos demais entes federados. Senhor presidente, essa divisão que propomos se justifica porque os estados e os municípios estão sofrendo perdas nas transferências obrigatórias, justamente por causa do aumento da participação das contribuições sociais na arrecadação federal. Como a Constituição não prevê a partilha desses recursos com os governos estaduais e municipais, o governo federal tem preferido aumentar a sua receita por meio desses tributos, sem qualquer repasse direto aos estados e aos municípios. Nossa proposta é que parte destas contribuições, atualmente controladas pela União, seja distribuída diretamente aos estados e aos municípios, dessa forma ajudando os nossos prefeitos, os nossos governadores, fazendo uma distribuição de receita mais equilibrada para os nossos estados e os municípios brasileiros. É com prazer que concedo a parte ao nobre senador Tomás Correia. Senador, asseguro-me, eu apartei Vossa Excelência exatamente para cumprimentá-lo pelo pronunciamento que faz. Primeiro, abordando a questão da queda do FPE do Estado e do FPM. O governador me disse recentemente que já perdeu em torno de 50 milhões de reais em face dessas isenções, que são, como Vossa Excelência bem disse, importantes para segurar um pouco a crise. Mas nós estamos pagando a conta. Os municípios estão pagando essa conta, o Estado de Rondônia está pagando essa conta. Então, eu concordo com Vossa Excelência quando afirma que deva ter uma compensação, exatamente para que esses municípios pequenos, sobretudo, e o Estado de Rondônia não possa sofrer as consequências dessas isenções que refletem no Fundo de Participação dos Municípios e no Fundo de Participação do Estado. Com relação à proposta de Vossa Excelência, no que diz respeito ao ICMS cobrado no Estado de origem e não no Estado consumidor, já fiz alguns pronunciamentos sobre essa matéria e estou de pleno acordo. Eu não posso concordar, e ninguém de bom senso pode concordar, que um Estado gerador de energia deixe de receber os seus tributos e que esses tributos sejam pagos do Estado consumidor, ficando o Estado produtor apenas com as consequências negativas das usinas, que Vossa Excelência sabe muito bem que no Estado de Rondônia as usinas estão trazendo consequências negativas para o Estado, consequências ambientais, consequências sociais, e o Estado, em razão disso, tem que custear com maior volume de recursos a área de saúde, a área de educação, o meio ambiente. De sorte que eu quero parabenizá-lo pelo discurso que faz e dizer que sou favorável ao tributo ser cobrado no Estado produtor e não no Estado consumidor. Portanto, parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Tomás Correia. De fato, o Estado de Rondônia perde muito com a diminuição do FPE. A receita do Estado, eu conversando com o nosso governador Confúcio Moura, ele me dizia que a receita do Estado interna não caiu, mantém em ascensão, mas o FPE, que é importante e é grande para a economia do Estado de Rondônia, teve uma diminuição muito grande. E nós não podemos perder esse recurso exatamente porque já está comprometido com o crescimento, com o desenvolvimento, com o investimento de obras importantes para o nosso Estado de Rondônia. Só para interromper vocês mais uma vez, só para acentuar que há uma certa má-fé de alguns que alardeiam no Estado exatamente essa comparação que fez Vossa Excelência. Dizem, como pode o Estado estar com dificuldade financeira se o Estado aumentou a sua receita? É verdade, a receita própria arrecadada lá no Estado, sobretudo fruto do ICMS, aumentou, ou está num patamar adequado. Mas o que caiu e que é o volume maior é exatamente o repasse, o Fundo de Participação dos Estados, que, sem dúvida, teve um desfalque muito grande. E daí a consequência que estamos gerando. Além disso, os investimentos feitos pelo governo, a folha de pagamento aumentou em razão do aumento, em razão das greves que tivemos, de sorte que eu queria só fazer esse registro para dizer a Vossa Excelência que o governador Confúcio Moura vem lutando para reabilitar as finanças do Estado, vem lutando para dar condições de melhores para os servidores, e eu tenho certeza que conseguirá. Muito obrigado, desculpe mais uma vez a interrupção. Um prazer, senador Tomás Correia. De fato, o senador Confúcio Moura tem feito um excelente trabalho à frente do governo do Estado, valorizando principalmente o servidor público.
E isso, é claro, trouxe um aumento do custo com relação ao pessoal. Mas nós estamos aqui exatamente para informar os desinformados sobre qual é a real situação do Estado de Rondônia. Rondônia vai bem, muito obrigado. A receita do Estado vai muito bem administrada. Agora, o FPE diminuiu. E é o que nós estamos aqui exatamente debatendo, é essa a nossa preocupação, de fazer com que haja uma recompensa com a perca do FPE para os nossos estados, para o nosso estado de Rondônia, e não é diferente aos outros estados, principalmente os estados menores, que têm um ICMS menor e têm uma dependência muito grande do FPE. Esse é o motivo da nossa grande preocupação, uma preocupação maior exatamente de nós, que somos um estado com uma área territorial grande, mas apenas com menos de 2 milhões de habitantes. Rondônia tem 1.750.000, aproximadamente 1.760.000 habitantes. Então, é uma preocupação grande o FPE para o nosso estado. Antes de terminar, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a ministra Miriam Belchior, ministra do Planejamento, que incluiu no PAC as travessias urbanas do município de Vilhena, município de Ouro Preto Oeste, município de Presidente Médici, a construção da ponte sobre o Rio Madeira, no município de Abunã. Nós falamos ontem sobre esse problema da ligação de Porto Velho ao Acre. Está faltando uma ponte, mas a ministra incluiu no PAC a construção dessa ponte. Também a construção de terminais fluviais na região norte, incluindo o município de Guajará-Mirim, para a construção de um terminal fluvial muito importante para Guajará-Mirim. Portanto, o Guajará vai ter a ponte nova ligando Guajará-Mirim a Guaiara-Mirim e também terá o seu novo terminal fluvial para os nossos pescadores, para as pessoas que utilizam o rio que margeia a cidade de Guajará-Mirim. Também foi incluído no PAC o prolongamento das travessias urbanas de Ji-Paraná, 5 quilômetros a mais para concluir as travessias urbanas do nosso município de Paraná. Portanto, fica aqui os nossos agradecimentos à equipe do DENIT, ao general Frasch, que tem sempre nos atendido muito bem, com toda a sua equipe no DENIT, mas também, principalmente, o ministro Paulo Passos, do Transportes, e a ministra Miriam Belchior, que faz essa colocação importante no Ministério do Planejamento. E, para encerrar, senhor presidente, peço um voto de pesar. Lamento a morte do excelentíssimo juiz federal, titular da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, Dr. Antônio Correia, ocorrido nesta terça-feira. Dr. Antônio Correia foi membro da Comissão de Juristas responsável pelo anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal que estamos apreciando nesse momento no Senado Federal. Ele ingressou na Magistratura Federal em 9 de 11 de 92, com atuação nas primeras e segundas varas federais de Porto Velho, em Rondônia, onde permaneceu até 1994, onde chegou ao cargo de diretor do Fórum, e prestou relevantes serviços ao nosso estado de Rondônia. O desaparecimento de Dr. Antônio Correia é uma perda irreparável para a magistratura brasileira, e nesse momento de dor, estendo o sentimento de solidariedade e pêsames aos familiares, amigos e companheiros da Justiça Federal. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.